Olá! Olá a todos. Estamos aqui Vocês estão aí? E no hoje. meio tem o éter luminífero carregando Isso. as ondas eletromagnéticas. Hoje, Tá. dia Dia 15 de maio de 2024. 15 de maio de 2024. Como diz o Álvaro. Como eu vim parar aqui. Isso aí. Inclusive postei fotos minhas aí recentemente, né? Chega mais perto aqui pra Ah, ficar melhor. sim. Da minha viagem lá ao Quilombo São José, Açores. Tá fazendo aí, fez aí ontem, 19 anos. Só 19 anos. Ok, vamos boa viagem. Foi uma viagem bem estranha. Então, mas o que fez 19 anos? O quilombo ou a Ah, viagem? viagem não. Porra, o Quilombo. Porra, cara. O Quilombo tem mais tempo, né? Olha aqui. O jovem Álvaro. Ah, não. É também o jovem Álvaro. Isso mesmo. Meu irmão, né? Isso é outra coisa. Ah, aqui, peraí. Aliás, você falou que foi aniversário do seu irmão, né? Outro dia, né? Foi. Ontem, anteontem, sei lá. Foi dia 13 de maio. 13 de maio, anteontem. Anteontem. Parabéns, Miguel. Miguel, né? Que Miguel não, cara, Guilherme. Guilherme, que Miguel, vai ter esse nome. Porra, Miguel vem um nome também de Miguel da Carne Seca. É, cara. Como dá pra ver, tem uns que tem um estilo mais merdeiro, né? Não, Miguel é um nome bonito, pô. Hã? Não acho que eu associo ao Miguel da Carne Seca, que ficava na esquina ali da Olinda Elis com a Cachamorra. Inclusive era um ponto de referência muito importante em Campo Grande. Né? Dá pra ver pela foto que tem um que é sério e outro é mais fanfa. Né? Quem deve ser o sério, que é o fanfa. Né? Você é esse aqui, né? Eu sou esse aqui, porra, né? Muito bem. Bem, Parabéns, Guilherme. Parabéns. Mais uma. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Mais um ano próximo da morte. Mais um ano próximo da morte, como todos. Isso. Ele é mais novo, né? Ele é mais novo, 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. A propósito, você fará 40 anos esse ano, né? Não, porque eu posso sair amanhã sendo pelado ali, etc. É. Posso ter um derrame, pode Esperar minha nave pode vir. O Álvaro fará 40 Puta anos em que outubro, pariu. hein? Pode buscar de volta. Cara, aí você pensa assim, o Schubert morreu com 31 ou 29? Keats morreu com 21. Mozart morreu com 37. Kafka morreu com 41 ou 40. Enfim, mas tem vários aí que morreram com 20, né? O Abel e o Galois, dois grandes matemáticos do 19, também morreram com 20. Se bem que na matemática a galera só faz. Mas também é foda, porque se tu for ficar pesquisando, aí fudeu, né? E eu não consigo terminar um maldito. Mas eu terminarei. Estou falando com você. Eu terminarei. Nem que eu tenha que ir pra Groenlândia fazer meu projeto e terminar essa merda. Vai sair, sairá a obra. Precisa sair. Mas esse que é o problema também, é porque às vezes, vamos lá, vamos relativizar isso aí. Após 26 anos de tentativa, tem que sair. Ou 27. Não, mas esse que é o problema. Às vezes a gente estabelece metas que significam algo que leva em consideração uma integralidade da obra, né? Só que você já terminou um monte de coisa, né? Aí você não está considerando todas essas coisas que você já terminou, né? E, tipo, você tá levando em consideração que você precisa terminar aquela coisa especificamente, né? Saúde. Eu também já tive essa preocupação, assim, de que, nossa, eu tenho determinados projetos que eu preciso terminar. E hoje em dia eu me vejo, quando eu olho para trás, assim, eu me vejo, tipo, caraca, eu já fiz tanta coisa, assim, tipo... Então, tudo bem também, né? Eu não tenho essa sensação, não. Mas agora já chegou ao ponto que não tem mais para onde correr. Se bem que está começando a cair a ficha do tipo de uau, problema estético a ser resolvido. Eu acho o seguinte, a gente precisa fazer essa leitura retrospectiva, né, daquilo que já foi realizado, né? Porque eu, de fato, assim, e especialmente estando no meio, eu percebo que muita gente fica o tempo todo projetando coisas e não realizam as coisas, né? E quando eu percebo que, tipo, eu já consegui realizar determinadas coisas, eu fico pensando, pô, caraca, pô, tá aí, né? Já tem umas coisas que foram feitas, né? Não tô de bobeira, assim, só esperando o momento perfeito, não sei o quê, como eu achava que era, que deveria ser, não sei o quê e tal. Então,
você é um cara, assim, você não leva isso em consideração, mas você já faz muita coisa, na verdade, né? Mas não o que deveria ter sido feito. Mas aí é a loucura da nossa cabeça, né? Mas vai sair. Mas vai sair. Porque a ideia tá começando a cristal. Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo, isso, o que deveria ser feito ou não, é loucura da nossa cabeça. Noca wak. O importante é fazer, né? Mas aí que tá, o problema. Mas aí que tá. Porque quando às vezes você tem um projeto estético do que você não quer fazer, às vezes é difícil encontrar o que você quer fazer, que é a ideia de que tem que conter uma originalidade tanto temática quanto formal. E aí isso trava. Porque quando eu entro num sebo, ou numa livraria, numa biblioteca, sempre dá assim, cara, mas tanta coisa que já escreveram. Falando de literatura. E é quase tudo uma merda. E é a mesma coisa. Eu falo, porra, pra quê? Isso que as pessoas não têm absolutamente nada de novo a dizer. Ou se não tem nada de novo, não tem nada de uma forma nova, enfim, fica. Parece que não teve esse arco de preocupação de o que eu tenho para falar e como eu vou falar. Eu me lembro quando eu comecei aqui, eu como escritor conceituado, famoso, quando eu escrevi meus 12, 13 anos, né, de forma mais sistemática, eu ficava pensando assim, sempre porque você, quando tem essa idade de filme, você escreve com personagens com 12, 13 anos, por razões óbvias. Você quer produzir histórias que você lê onde não tem nada a ver com o seu mundo. Aí eu falei assim, cara, como que eu vou escrever? Eu pensava assim, cara, como que eu vou descrever? Eu falei, como eu vou descrever a vivência de um homem velho? Ou de uma mulher velha, né? Aí eu pensava assim, porra, não. Eu ficava assim, caralho. É um esforço assim, de abstração, de conhecimento das coisas. Por isso aí que eu sempre tive essa preocupação de ler, tentar estudar os troços para integrar na narrativa e construir. Mas ainda assim, você não vai conseguir. Por isso que no ator falam isso, que determinadas artes são artes onde a galera tende a maturar mais tarde, como delas a literatura. Que exige algum nível de entendimento mais amplo de vivência mesmo, experiência humana, que você pode ter em outros níveis, tipo conhecimento de história, conhecimento científico, blá blá blá, mas nesse domínio mais individual, para você conseguir projetar, fazer o personagem, você não vai ter. Daqui 12, um menino de 12, de 13 anos, não tem como. A não ser que se baseie em clichês a descrever uma vivência, sei lá, de uma pessoa adulta. Não tem, tá fora da. Né? Aí vai ficar um personagem. Na verdade, uma parte das pessoas não tem essa capacidade, né? Bem dizer, né? Não consegue conseguir compreender como os outros funcionam em nível a ponto de conseguir plasmar um personagem. Ou separar o que é clichê, o que é. Quando você é mais novo, isso é mais difícil. Agora é engraçado que quando eu era mais novo, acho que as melhores histórias. Aí teve um período que era mais experimental, e depois eu fiquei mais coisa, agora tô voltando. Mas isso é um inferno. Uma das melhores histórias que eu tinha feito. Eu ainda vou retomar essa porra, sumiu nos meus disquetes perdidos. Era uma história que era toda montada na mesa assim, de café da manhã da família. Era o diálogo. Aí cada um falava, pai, mãe, filho. Cada um falava tipo, o pai só falava tipo frase feita. Não sei lá o que, alguém só falava slogan de marca. O outro só falava trecho de música. O diálogo todo na mesa de café. Era só montado em função disso. Né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Aí alguém respondia com porra. Mas na verdade é assim, né? Aqui com outros. Tem umas conexões ali que a galera vai fazendo. Cara. Essa foi uma sacada boa, tipo, juvenil, né? Mas é formalista, né? Não, era outra. Era mais quando você tem uma família grande, assim, né? Falando. É porque uma coisa é um núcleo familiar, né? Porque ali, tipo, as pessoas elas têm uma identificação, um nível de identificação muito próximo, né? E aí, tipo, você estabelece essa comunicação que todo mundo se entende ali e tal, não tem
julgamento, né? Agora, quando você expande isso, né, para um termo mais, sei lá, tios, né, tios, não sei o que e tal. Aí, porque aí você começa a incluir a família do outro também, né? Aí, tipo, aí fudeu, porque essas perspectivas, né, e também a percepção sobre o mundo, Acabou, né, não sei o que e tal. Isso tudo, acabou. Isso tudo vai fazer com que você tenha que se adaptar, né? Eu lembro, por exemplo, a minha mãe, ela tem uma família na qual são 6 filhos, né? Mas são 6 filhos assim, supostamente deveriam ser 4, né? Porque 3 deles são trigêmeos, né? Então era para ter 4 e de repente vieram 3, né? Que beleza! E, inclusive os trigêmeos são os mais jovens mesmo, né? São os caçulas, né? Aí, claro, há uma diferença entre os trigêmeos do caçula pro mais velho, mas aí é problema dos trigêmeos, né? Não é problema da família, né? Spartan. Saímos da Rugada para o Spartan. Isso. Tristeza. Tristeza. E aí a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, inclusive, ela é a mais velha, né? Então há uma diferença muito grande entre ela e os mais jovens. Os mais jovens são os trigêmeos, né? E aí, tipo, estar numa mesma mesa de jantar, assim, todo mundo, é uma loucura, porque não é só minha mãe, claro, é a família da minha mãe também, assim, tipo, aquilo que ela construiu como família, não sei o quê, é a diferença que ela tem com relação aos trigêmeos ali, não sei o quê. Então os trigêmeos, eles representam como uma dissidência, né? Assim, existe uma ruptura, né? Antes dos trigêmeos e depois dos trigêmeos, né? Porque os trigêmeos, eles formam um grupo. Um grupo claro, assim, que se distingue do resto da família. Aí, tipo, os trigêmeos, o funcionamento é uma outra coisa. Não pelo fato de serem trigêmeos, mas, tipo assim, são mais jovens, tem o fato de eles terem uma conexão própria entre eles ali, tem o fato de piadas internas só acontecerem entre eles. Então, tipo assim, os irmãos, eles não fazem parte daquele grupo ali. Tipo, não são todos os irmãos que pertencem àquele grupo. Tipo, os trigêmeos, eles são os trigêmeos, né? É a tríplice aliança, ou entente, a depender. Não sei qual lado eles escolhem na história. Vamos ver se eu reescrevo esse ponto. Agora, apenas depois, 26 anos, né? Por que não, né? Por que não, né? Mas eu acho importante esse tipo de coisa, sabe? Porque a minha mãe, até hoje, ela tem uma dificuldade de entender esse tipo de coisa. Assim. Eu vi falando isso pra ela, falando, cara, é uma outra parada, tipo, a relação que o Silvio, inclusive os nomes, né? O Silvio... É sacanagem também, né? O Silvio, a Silvia e o Silvano, né? A relação deles é a relação deles, não é uma relação igual a que você tem com os outros filhos, assim, tipo, eles são um grupo, apesar da diferença de idade não ser muito grande, mas, porra, é aquela parada ali, tipo, é o grupo deles ali e tudo mais, né? Ainda mais pra criança que tem essas diferenças etárias muito pequenas, elas parecem muito grandes, né? Criança. Não, e a minha mãe ainda tem uma outra parada que, assim, como ela é a filha mais velha, ela cuidou deles, né? Uhum. Então ela acha que ela teria, tipo, uma certa proximidade, não sei o que e tal. Só que chega um determinado momento que eles rejeitam, né? Eles rejeitam. Porque eles se veem como eles próprios, né? E ela é, tipo, uma figura que não faz parte daquilo ali, assim, tipo... Então ela se sente um pouco meio, nossa, cuidei, não sei o que. Mas é assim mesmo. Faz parte. Minha barba aqui tá... Não fecha. Não fecha até hoje. Jamais fechará. Jamais fechará, pelo visto, né? A não ser que você use produtos aí. Né? Hoje em dia tipo tem uma produtos. peruca. Qual é o nome da peruca pra barba? Não, mas hoje em dia tem produto. Você aplica aqui, ó, ele vai fechando, né? Vai fechando? É. Uma vez até tinta? Não tinta. Uma vez até me ofereceram isso.
que é um produto que você vai colocando aqui, ele vai fechando. Só que eu pensei, porra, se eu já tenho preguiça de fazer essa merda do jeito que é, imagina se eu tivesse uma barba grande, né? É. Só que, pô, só uma vergonha. Meu pai era conhecido como barbudo, né? Mas deixa pra ele. Pois é. Meu irmão tem barba também. Um fracasso. Um fiasco. Porque eu sou cheio de pelo também, não dá pra entender isso. Não dá pra falar que eu. Mas aí Né? ficou do pescoço pra baixo. Caiu o cabelo, tinha bastante também. Vergonha. Enfim, são essas maravilhas de você estar se aproximando nos 40. 40, Rio 40 graus, pra senador 40, é Santo Nino, meu irmão, vote certo, não inventa. Esse era um bom. Era um bom de gostar dessa subidinha, sabe? Rio 40 graus, pra senador 40. Mas vai, você sugeriu que nós falássemos hoje sobre Eu sugeri, não sei se vai ficar muito complexo para arte e economicismo. Isso, não sei se você quer um tema mais família, como por exemplo. Não, já estamos gravando aqui, vamos falar sobre isso. Então falemos então. Eu deveria ter. Você fez uma menção a esse livro aqui, eu vou mostrar para as câmeras aqui. O do Jacques Attali, Bruit, Barulhos. Você fala. Pouca gente conhece esse livro, né? Que é o livro de um economista, na verdade, né? Que fala sobre. Como é que é o subtítulo? Como é que é? Economia política da música? Economia política da música, exatamente. Sai sobre economia política da música. Isso. Isso mesmo. Não tem necessariamente a ver com música, mas. Fala como você trombou com ele. Até acho que tive uma surpresa, não sabia que esse livro estava. Não, esse livro eu tive contato com o pessoal da sonologia, né? Que é. Sonologia nada mais é do que o estudo dos sons que estão ao nosso redor, né? E tal, e a gente tentar entender esses sons que estão ao nosso redor. Pra pessoa que é assim, tipo, do público geral, que não faz a mínima ideia do que a gente está falando, é basicamente. Cara, tem o som do automóvel. E esse som do automóvel, ele, de alguma maneira, impacta na tua vida, né? Como é que você lida com ele, assim, tipo, o que você faz com ele? Para a maioria das pessoas, não faz absolutamente nada, só lida com ele, ele entra, ele sai ali e tal. Agora, para quem trabalha com determinados ramos que lidam com o som e tal, e aí? Tipo, vamos lidar com esse som, vamos trabalhar com esse som, vamos transformar isso numa coisa, né? Assim, tipo, é basicamente isso, né? Eu tô falando, tipo, como as pessoas lidam com isso, assim. Mas aí trombou com o livro, qual o contexto? Pediram para ler lá, vocês recomendaram? Não, foi dentro dessa discussão, assim, que, tipo, dentro de um ambiente em que você fala de música concreta, por exemplo, né? Você fala de música concreta. O que é música concreta, né? A música concreta é o som gravado, né? E aí, tipo assim, o som gravado. O que pode ser o som gravado? O som gravado pode ser toda e absolutamente qualquer coisa, né? E você pode manipular ali o som gravado e tal. O livro não é discutido propriamente, né? Ele é só trazido como uma referência para discutir o que é a música concreta. Né? Ele não é pensado no sentido de caramba, como é que a gente vai lidar com isso, não sei o que e tal. Não é essa a questão, né? É só, tipo, tem uma referência aqui e tal. O meu ponto é, de fato, as pessoas não têm ideia de como o som tem uma influência na sua vida, assim. Eu tenho uma... Enfim, depois eu vou falar, mas falei. Não fale, crua? Não, mas é porque eu tenho uma vivência, assim, que me molda muito a partir da minha relação com música e tudo isso, né? Então, tipo, a coisa do som me incomoda muito. Eu sou muito intolerante ao barulho, por exemplo, né? Coisa que no Brasil é o contrário, né? Tipo, as pessoas são muito tolerantes ao barulho.
Isso é uma das coisas, sinceramente, assim, pode parecer meio elitista, sei lá. Não somos elitistas. Tudo bem, não tem problema nenhum ser elitista. Mas isso é uma das coisas que me motivariam a viver fora do Brasil. É a minha intolerância ao barulho. Porque o Brasil tem uma tolerância ao barulho que eu me incomodo muito. Me incomodo muito. E quando eu falo isso, eu falo da vivência que eu tenho no apartamento que eu vivo hoje. Assim, que é muito silencioso. Que é muito silencioso. E talvez por isso, para ilustrar. E talvez o fato de eu viver num lugar que é bastante silencioso, qualquer coisa me incomoda demais. Né? Me incomoda demais, porque eu tenho uma referência, que é uma referência do silêncio, não sei o que e tal. E aí qualquer coisinha que meus vizinhos fazem, eu fico já puto, já fico revoltado, assim. E isso não é o comum do Brasil, né? O Brasil é exatamente o contrário, né? É a zorra, né? Mas enfim. Inclusive, o vizinho aqui de cima, eu não sei se é uma criança, não sei se é alguém que fica... Mas vira e mexe, dá 8 da manhã, às vezes dá de noite. Eu não sei o que são os barulhos, assim, eu não sei se é brinquedo, bola, o que é, ou se são joias que a pessoa fica colocando no chão. O isolamento lateral aqui é até bom. Tipo, eu não ouço absolutamente nada aqui dos vizinhos de lado aqui. E eu sei que às vezes fazem barulho porque passa aqui, tá com a porta aberta, dá pra ouvir que tá com TV e tal, né? Uhum. Mas verticalmente é muito ruim. Principalmente de cima pra baixo, né? Eu não ouço aqui os de baixo, mas os de cima sim. Por algum motivo qualquer transmite, né? Os de baixo talvez... Acabei de ouvir. Ouviu, Paca? Os de baixo talvez... recorrente. Os de baixo talvez ouçam você. Sim, tipo, bater o pé. Isso mas dá pra ouvir. Aí, porra, esses são umas coisas assim. Mas aí também são. Eu não sei se é porque a pessoa não percebe, porque às vezes não tem essa experiência de cima. A pessoa faz coisas assim no chão. Porque se fizesse, às vezes, sei lá, num tapete ou numa mesa, não daria problema, né? Eu sei pela minha vivência, assim, o fato de mexer a cadeira aqui, provavelmente o pessoal aqui embaixo ouve. Sim. O reflexo disso aqui. Mas uma parte das atividades que eu faço, a não ser pisar aqui, não estão fazendo um barulho diretamente no chão, né? Enfim. Então, você que é vizinho de cima aqui, ouve o Malas Arte Podcast, se liga aí, põe um tapete, faz isso na mesa aí, né? Eu não sei se é uma criança, se é alguém que fica vendo suas bijuterias, suas joias. Agora, voltando ao Jaqueta ali. Então, foda desse livro aqui é que ele tem uma dessas manias. Contextualiza aqui o pessoal. O do Brui, aqui o livro do que o Péricles estava falando, da aula de sonologia, né? Foi publicado em 77. Ele tem um desses elementos assim de que os ensaístas franceses começaram a ser tomados por isso a partir dos anos 60, né? Você tem essa veia meio super filosofante, meio pós-moderna, e ele fala umas paradas assim que não são um pouco cagação de goma, né? Embora tenha algumas observações históricas interessantes, né? Mas eu acho que tem muita coisa ali que não... Os argumentos são meio forçação de barra, né? Ele defende que ideologicamente a música ela pronunciaria outras formas de organização da economia, né? Ele mesmo fala isso, a lógica de tentativa de controle harmônico já no bar, no século, no bar, no compositor, no século XVIII, já traria implícita uma concepção burguesa de controle da sociedade, busca de harmonia, de negação da desordem, enfim. Eu acho, enfim, ele até aponta dos manuscritos econômicos filosóficos do Marx, né, que o próprio Marx reconheceu uma certa dificuldade em fazer uma correlação muito clara entre modo de produção, enfim, vamos falar sem usar o marxistês, tipo, como a sociedade está estruturada e como a arte acontece, né? Aliás, isso é um dos grandes problemas da interpretação da história da arte.
Não necessariamente de circuitos de produção, porque esses aspectos acho que até são mais fáceis de entender, mas quando você transita realmente para um elemento mais formal, né? Aspectos que ele aborda, outros autores abordam, né? Tipo, a mudança da relação que teve do músico, do compositor, né? Como um empregado, sobretudo a serviço da nobreza, para alguém que trabalha com um público mais amplo. Isso evidentemente tem a ver com essa expansão do consumo burguês, a criação de espaço de consumo da burguesia, a emergência de um mercado, né? Isso afeta em diversos aspectos a produção, né? O Norbert Elias, lá no Mozart Sociologia do Gênero, ele até aponta isso, falar, compositor dentro daquele contexto das casas aristocráticas era concebido como um, sei lá, um cozinheiro. O Attali também fala isso, né? Como, enfim, alguém que era respeitado, valorizado, um profissional, né? Estimado, técnico, produzia prazer, mas cujo propósito era atender os desejos do empregador, né? Da mesma forma como tem um cozinheiro, né? Se você contratar alguém como cozinheiro, você espera que aquela pessoa prepare pratos que vão satisfazer teu paladar, né? Claro que você pode, né? Você dá uma latitude pro cara inventar, né? Mas no limite, né? Não tem como o cozinheiro, impor as concepções gastronômicas dele sobre o paladar do... Ele não vai criar. Ele cria em algum nível definido pelo, sei lá... Sim, mas ele não vai criar um prato novo. Pode até criar, tipo, desde que, sei lá, o empregador... Então, mas ele está sempre submetido a algo. Sim, mas, por exemplo, o empregador detesta... Ele não vai criar, por exemplo, ele não vai ver, tipo, nossa, a minha criatividade, eu vou criar um prato aqui, porque eu posso pegar esse ingrediente, aquele, não sei o que, não sei o que lá. Não é assim, é tipo, ele tem que atender uma demanda. Ele acha que a culinária não deve se, basear em molhos pesados e sei lá o que, como... Não tem isso. Aí o cara quer esse tipo. Quer esse tipo. Uma experimentação talvez tenha sido feita, um experimento tenha sido feito, não gostou, o cara não vai insistir, não tem como impor aquilo, né? Até porque, exatamente, entre aspas, muitas aspas, o público do cara é muito, muito limitado. Né? Isso se reflete em diversos aspectos, né? Tipo, o Haydn, ele compôs uma porrada de peças para um tipo de instrumento. Vários desses aspectos estão mencionados no texto no Lerma de Saleiro. Leishman no Saleiro, que era o baritom, que era uma espécie de uma viola da gamba com cordas simpáticas. E era um instrumento que meio desapareceu, teve uma certa voga. Ele comprou um caralhão de concertos e peças para isso, porque o príncipe lá de Terraza, que era o patrão dele, tocava a porra do instrumento. Uhum. Então, Haydn, foda-se, achava que o instrumento valia a pena, tinha algum interesse não. Sim. Ele compôs porque tinha que atender a demanda do empregador. Né? Transcendia as concepções de se valia a pena ou não valia a pena. Talvez nem colocasse isso como questão ainda, dependendo do período de transição que eu... Mas o Mozart já começa a aparecer isso, uma certa satisfação de ter de produzir para um gosto muito limitado de um empregador. O Mozart tenta, de fato, expandir com concertos de subscrição e, para variar, se foi. Ele geria tudo muito mal. Com Beethoven já tem um público constituído, né, em alguns lugares, na Alemanha, então, um consumo burguês, pessoas dispostas a pagarem, né, e consequentemente isso gera uma maior independência do artista, porque ele não passa mais a produzir para... Eu não estou fazendo, eu não estou compondo para você. Uhum. Então, eu tenho que atender aos seus gostos muito específicos, né? Tem a expansão do público, obviamente tem um gosto médio, mas já tem uma massa crítica a ponto de, eu posso fazer um tipo de música que vai desagradar, talvez, né? Não vai agradar tanto assim muita gente, mas assim,
vai ter uma massa crítica para estar consumindo. Aí isso se reflete uma porrada de coisas, essas transformações. Reflete uma autonomia do compositor em relação ao que ele... Né? Tipo, essa preocupação de estar agradando, óbvio que sempre tem, né? Mas com maior independência, não é uma coisa tão direcionada. Aí no caso isso se manifesta na quantidade de sinfonias que o Haydn compôs, mais de 100 sinfonias. Né? O Mozart compôs 40 e tal. Mas todos compôs 9. Então, já tem tem um maior controle sobre a obra, não preciso fazer aquela caralho pra... Né? Posso me dedicar mais tempo porque eu vou conseguir ter uma receita a partir das execuções múltiplas daquilo para um público mais amplo, né? A outra é, com esse público mais amplo, então precisa ter salas de concerto maiores, aí consequentemente precisa ter a expansão da orquestra, porque já não são mais aqueles espaços mais limitados da aristocracia, aí consequentemente tem uma série de mudanças na própria formação da orquestra para manter a integridade do som, tanto que o Beethoven é um dos introdutores do piccolo para fazer face à expansão dos metais, né? Para as madeiras se fazerem ouvir, né? Vai tendo uma dialética aí de mudança entre expansão do espaço, também expansão da orquestra para continuar as coisas, e também as possibilidades de exploração de timbre, caralho, a 4, mas basicamente a orquestra tem uma máquina de fazer som, na verdade, né? É um Furacão 2000, né? A número 1 do Brasil. Aí o espaço do baile lá aumentou, tu tem que meter as caixas. Aí dependendo, tem que meter o subwoofer, tem que meter o Twitter, o caralho a 4. É isso, esses outros instrumentos vão aparecendo para conseguir conservar ali e se fazerem ouvir na expansão. Na expansão desse espaço, né? E aí beleza, isso você consegue fazer essas conexões, como elementos assim da mudança da estrutura social e econômica afetam. Mas, as outras coisas, sei lá, dissolução do tonalismo, ou expansão do tonalismo. Aí é outra jogada. Aí já é mais foda tentar... Sim. Aí tem um aspecto intelectual mesmo. É difícil saber o que tá... Essas determinadas escolhas e tal, né? Enfim. Chega até um determinado ponto que começa a ficar um pouco mais difícil você conseguir estabelecer. É porque uma é muito estrutural, e aí tem claramente, motivo estrutural da coisa, assim, você consegue identificar claramente, né? Mas o outro que é da concepção artística mesmo, assim... Aí não dá nem pra saber se é artística ou operacional também, né? Porque... Quer dizer, operacional não é, porque já tem tudo que você precisa, né? E aí fica parecendo imediatamente assim que é a concepção artística mesmo, né? Artística no sentido de tentar inovar, né? Tudo isso. É difícil saber, né? É difícil saber, porque aí esse tipo de correlação já começa a ficar... Sem dúvida alguma, essa precondição de você ter uma expansão de um campo, né, de um campo consumidor, abre margem à possibilidade. Que não é uma concepção, já falamos aqui várias vezes, essa concepção romântica, caralho, a 4, artista, que cria contra os preceitos da maioria só é factível de acontecer num contexto onde tem um público de tal forma estabelecido, já constituído, e você vai ter um auditório, menor que seja. E aí, a depender de determinados estilos de expressão artística, são estilos artísticos que quase sempre dependem disso, são extremamente caros, né, por música, né, boa medida, para o tipo de música como se fazia até um século atrás, exige uma mobilização de uma porrada de funcionário, né? Porra! Não é uma... Orquestra não é... Pra coisa estar acontecendo, né? Então, tinha que trabalhar nessas
porra, tem que ter uma massa crítica a ponto de que eu vá conseguir fazer algo que vai encontrar uma quantidade mínima de pessoas para bancar aquela estrutura. Não, e também tem que haver uma justificativa para que aquilo exista, né? Porque senão, tipo, o que a orquestra está fazendo se tudo que a orquestra está fazendo, assim, como a orquestra soa, é possível de ser, tipo, se soa de outra forma. Ah, sim, claro. Né? Então, qual é a lógica de ter orquestra? Aí tem casos, tipo, são os dois casos, assim, discrepantes, assim, em termos de como dois inovadores conseguiram se resolver essa problemática de criarem obras relativamente divergentes e se manterem. Uma delas é o Schoenberg, né? Só que Schoenberg conseguiu se impor. Primeiro que ele começou trabalhando com arranjo de opereta, ou seja, a coisa mais comercial, né? Ele fazia essa porra. Ele provavelmente ia aprender a porra toda da orquestração, até porque boa parte da formação do Schoenberg é autodidata, ele não passou por conservatório, porra nenhuma, né? Mas aí estava ali desenvolvendo as concepções dele e provavelmente conseguiu criar um nome, um cara, porra, conhecido. Também ficou conhecido como um professor, né? Publicou um livro famoso de teoria harmônica, conseguiu se projetar como um músico. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Tá. Tô só me certificando. Como Tá gravando! Tá gravando. Que alívio, tá gravando! Tá gravando. Vai. Como um músico já consagrado, né? E ali, já estabelecido, cativar um monte de pessoas com o programa estético dele, que era, claro, tinha as pré-condições ali, estava em Viena, uma porra de coisa, mas conseguiu, né, angariar ali um conjunto de aliados, né? E não toca os próprios alunos dele, Weber, Alberg e tal, se tornam depois também expoentes da linguagem musical que ele estava propugnando. Ele conseguiu construir um campo dentro do espaço musical, né? Conseguiu criar um público ali, né? De, enfim, defensores, epígonos para a proposta dele. Né? Outro caso, Charles Ives, que é um compositor de gaveta. Só for ver as primeiras obras dele executadas, assim, tipo, enfim, obras mais importantes, significativas, né? Já estava com quase 70 anos. Ele até estudou música em Harvard e tal. Tem uma formação mais tradicional que o Schoenberg, mas ganhou a vida lá no escritório de seguro, lá, um especialista lá de... E aí tinha a liberdade dele para compor para a gaveta, né? Aí, num dado momento, quando já havia se constituído um certo público que estaria aberto, mas isso não foi isso que ele constituiu, né? A vontade de Schoenberg buscou a constituição desse. Inclusive, o Schoenberg foi um dos caras que chamou a atenção para a música do Charles Ives, quando o Schoenberg vai para os Estados Unidos, né? Percebeu que, porra, né? Tinha ali... Até porque o Charles Ives chegou a publicar algumas coisas, inclusive algumas publicações de Charles Ives foram as próprias Spencer, mas era era um outro contexto. Isso não aconteceria no século XVIII. Um compositor compor obras e publicar as suas dispensas sem expectativa de que isso fosse tocado. Né? Alguns compositores, como o Telemann, para ganhar dinheiro, eles atuavam nas duas esferas, né? No século XVIII. Né? Inclusive, o Telemann era mais conhecido que o Bach ao longo do XVIII, porque, né, aí o cara ficou no lance. Ele tinha ele publicava as próprias obras. Não só compunha, como ele tinha também... Ele era o editor. O editor das próprias obras, Exatamente. cuidava da sua difusão. Então ganhava copyright. Exatamente. Que era uma mixaria, mas no longo prazo... Não, mas aí que tá, porque dentro da lógica até, tipo... Não, mas eu não tô falando, tipo, é um problema. Tô falando, tipo... Pode ser uma mixaria, mas no longo prazo o cara vai acumulando aquela porra. Não, mas em relação ao 19 nem era, porque nem tinha essa concepção. Na verdade, o copyright, até o 19, era basicamente entendido como direito do editor. Sim. Então, na verdade... Sim, se você era o editor da parada. Exatamente. O que o compositor fazia? Ele vendia o direito da obra para ser ditada por um
Mas pra ali, tipo, o cara vendeu pra uma mixaria a obra vendeu pra caralho, por um motivo que seja. O compositor não recebia essa ideia do direito autoral, né? Que é diferente do copyright. Copyright era quem tem o direito, é literalmente isso, right of da copy. cópia. Aí era o editor. Né? Aí ao longo do 19 foram desenvolvendo os arranjos mais. Né? Até porque isso era difícil também de avaliar, né? Tantas obras foram vendidas pelo editor, né? Uma parte disso tem que ir pro compositor. A sacada do Telemann foi essa. Até para divulgar a própria obra, também fazer mais dinheiro. Eu vou passar para outra pessoa essa porra. Né? Ele mesmo se dava o trabalho de né? Ter lá uma gravadora lá. Que não era, assim, não era nada simples, né? Até porque embora já tivesse imprensa, era tudo gravado mesmo, né? Não tinha um processo ainda de impressão por tipos daquilo, né? Porque é um cu ler aquelas partituras impressas mais antigas. Do pior tipo possível. Pior tipo possível. Eu tava tentando, porque eu tava fazendo um estudo aí recentemente. Não tente. Não tente. Você que está ouvindo, não tente. Não tente. Não tente. Ou espere alguém muito engraçado. Esse aqui. Eu tava vendo essas porcarias. Dá um tchau aqui então pro pessoal, porque esse pessoal não vai... O quê? Eles não vão... Estamos gravando aqui. Então, o quê? Você vai olhar essa porra, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê com essa informação? Porque a pessoa que está ouvindo, ela não vai... Ela não vai, mas eu vou dar um exemplo aqui de um futuro trabalho. Então você tem que descrever isso. Então, são as tabelas para você compor minuetos e trios que foram publicados, né, em 1781 e já era um tipo de obra comum no século XVIII. Todo mundo fala dessa porra. Deve ter falado isso da inteligência artificial. Já tinha meio de você compor com inteligência, entre aspas, artificiais nessa época. Que é o minueto tem uma fórmula harmônica e uma forma estrutural já definida. O cara tacava o dado ali, aí tinha que escolher ali, tem a tabela de combinações no final do livro. Aí o cara escolhe, o primeiro dado foi 1. Então a primeira parte, né, A aqui, que seria o primeiro compasso, vai ser o compasso 72 da tabela aqui de música. Só que você, como um bom músico, repara que porra de tonalidade é essa aqui. Bom, se fosse seguir o parâmetro tradicional, né, seria Sol maior ou Mi menor, né? Tudo bem. Por quê? Porque tem um acidente só em Fá sustenido. Não está em Fá sustenido. Tem um acidente. Agora que eu vi. Não tá em Fá sustenido. Porque, na minha cabeça, quando eu vejo um acidente, a minha cabeça é, admitir que é um acidente em Mi sustenido, é isso? Mas tá e é diversas vezes. Então, mas é Mi sustenido, né? Mas eu acho que é com a mesma lógica que você tem. Que é um acidente e tá ali, sei lá, foda-se. Eu não sei se foi, impresso de forma equivocada, sei lá. Se você admitir que é Mi sustenido, tudo bem, eu posso admitir que é Mi sustenido. O que eu quero dizer é que, há uma diferença entre Fá e Fá sustenido. Aí o Fá sustenido vai aparecer o tempo todo. Pois é, mas eu acho que a convenção aqui da época era isso, porque depois veio uma transcrição. Era simplesmente isso, um acidente é Sol. Ou... Independente de onde esteja, né? Exatamente, é menor. É claro que vai estar um pouquinho mais acima, né? Exatamente, né? Mas aqui no caso, calhou de estar. E depois teve essa convenção, talvez, que talvez seja alguma coisa até mesmo técnica, por questões de facilidade, eu não sei qual a explicação, né? Colocar o acidente no lugar correspondente ao eu teria, quando, assim, se eu visse um acidente só, na minha cabeça eu já ia configurar que é ou Sol ou Mi menor, Sol maior ou Mi menor, né? Tanto que eu estava até, isso é uma discussão, na verdade, de como você deve escrever música modal, né?
existe uma discussão sobre música modal que é como você tem que escrever, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Depois o que é? Depois, mais à frente do episódio ou... Não, porque o episódio não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Mas dificilmente os episódios têm algo a ver com alguma... Nosso episódio é sobre arte e como é que é? Economicismo. Economicismo. O Péricles já esqueceu completamente o episódio. Não, mas na verdade não é que eu esqueci, é porque eu fico em dúvida com o termo. O termo. Economicismo. Tipo, essa tentativa de explicar determinados fenômenos artísticos em função de, enfim, no limite isso é de uma determinada configuração social e como vocês, o ponto é esse, eu acho que, obviamente, né, em determinados níveis, e ainda mais esses da produção, do consumo, essas explicações são relativamente fáceis de serem feitas, né? Mas nos da forma já começa a ficar mais... Ou porque se acontecem determinadas mutações, ou pelo menos os modelos deveriam ser mais refinados. Mas mesmo nesses aspectos da produção, tem alguns elementos que são difíceis mesmo você explicar. Um caso emblemático é aquilo que é chamado da nova Hollywood, New Hollywood, dos anos 70. Que foi um caso... bem significativo, e notou que foi um período assim que Hollywood fez uma série de obras comerciais, né, com toda a superprodução hollywoodiana, ao mesmo tempo faziam crítica social e alguns aspectos incorporavam algumas técnicas de vanguarda, enfim, né. Os diretores assim, mais conhecidos dessa de Hollywood são o Coppola, o Scorsese, em alguma medida, embora todo mundo vai rir, né, porque o Spielberg depois virou outra coisa, o próprio Spielberg no início também, que o Brian De Palma também, que era isso, foi um momento que os estúdios pegaram aquele dinheiro todo que eles tinham, deixaram de ter um controle do caralho sobre a produção, e geralmente eram diretores realmente jovens, não sei, uns 30 anos e tal, e davam tipo autonomia para os caras fazerem a porra do filme. E foda-se, tá bancando e deu uma grande liberdade, né? E os caras fizeram filmes que muitas vezes são socialmente provocadores, não caem com tanta recorrência naqueles clichês mais batidos, hollywoodianos e tal, final feliz, e com toda a estrutura que Hollywood tinha. Então, mas porque naquele momento se os estúdios tiveram esse tipo de abertura? Tipo, porra, porque... Será que tiveram essa percepção de que o produto dessa galera seria mais consumido por uma geração mais... Então, tem uma... menos conformista? Porque você vê hoje em dia, só concluindo em relação, tipo, porra, que os Scorsese estavam até descendo no sarrafo. Pô, tu vê os grandes lançamentos aí, hoje cinema, caralho, é claro, e tudo dominado por filme de super-herói. Uhum. Que é do meu pai, que assim, é o contrário disso, assim, é o puro escapismo do escapismo e, porra, e essa é a aposta, né? Que voltou com a mesma lógica do que era o, né? E com certeza os diretores que entram nessa aí não tem uma grande autonomia em relação a definir o produto, né? Tipo, não é tipo, sei lá, Tim Burton fazendo o Batman. Outra coisa, muito mais um... Tem uma... Não que tipo esses outros filmes, Apocalipse Now, Taxi Driver, não fossem também. Mas não dá pra comparar, né? Capitão América com Apocalipse Now, né? Capitão América foi foda. Só faltou... Ou Mulher Maravilha, sei lá. Homem-Formiga. Não, mas aí eu tava lembrando do caso que deu a história... Essas histórias provavelmente são lendas, né? Mas aí tem a história que é a seguinte, tipo... eles estavam fazendo uma audição para poder encontrar um ator para fazer parte do Poderoso Chefão, né? Aí encontraram o Al Pacino, né?
Que é um cara que é italiano, não sei o quê, pelo próprio nome, né? Não sei o quê e tal, Al Pacino, não sei o quê. Aí trouxeram o Al Pacino. Aí botaram o Al Pacino pra fazer lá uma cena. Que é aquela cena lá, a primeira cena lá que, tipo, é na festa da família Sim, lá, sim, não sei o casamento. quê, que tá dançando, não sei o quê. Não sei o quê. Aí tem toda uma lenda, né? Que fala assim. Aí vira para o Patino e fala assim. Aí, vai lá na garota que tá dançando assim e fala em italiano. Tipo, sei lá, qualquer coisa, né? Aí ele vira pra. Então, cara, eu não falo italiano. Aí ele. Tá, então vamos fazer o seguinte. Então, vai lá e dança com ela. Aí ele fala. Eu não sei, não Cara, sei. eu não sei dançar. Por que eu vou dançar? Não sei o que. Tipo, ele fala. Tá, então vai o seguinte, então vai lá e faz alguma coisa, eu não lembro o que é agora, tipo, faz não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vira e fala, tipo, porra, eu não sei fazer isso. Aí ele fala, porra, então faz o seguinte, vai lá, dirige o carro, pega o carro que tá lá parado, dirige. Não sei dirigir. Ele, porra, bicho, eu não sei dirigir, né? Ele fala, cara, vai lá e finge, e faz o que você sabe fazer. Aí ele começa a dançar igual um maluco, assim, tipo, porra! É porque é a questão da necessidade, né? Tipo, tem uma parada que é, tipo, a necessidade. Tipo, você vai lá e faz a necessidade, foda-se. Aí tem um cara que é um sujeito que ele tem uma aparência que, teoricamente, para os americanos, que os americanos dão muito mais importância para isso do que qualquer outro povo no mundo, né? Que tipo, ai, nossa, parece um italiano, não sei o que e tal. Aí ele vai lá e faz isso. Então, às vezes, você precisa ter a parada que te coloca num lance, assim, para poder realizar a coisa, né? É, se não tiver aqueles atributos, né, fica difícil você sustentar a tua posição. Mas esse do Alpatino até me impressiona, porque o Alpatino, se não me engano, é também um desses. Até porque essa galera de New Hollywood, muitos deles eram formados naquilo que eu chamo de method acting, né, que era o cara fazer a vivência e, né. Não, eu não sei se isso é verdade. Né? Isso às vezes é uma lenda Eles sobre a todos muito parada. meticulosos e Tá, tal. Tanto que tem até uma história, não sei de quem era, pra uma cena. É um desses caras aí, acho que era o Dustin Hoffman, então. Não sei o que era, alguém aconteceu. Não sei se era o próprio Patino, esqueci. Mas é uma dessa galera que emergiu com a New Hollywood. Que, porra, tinha uma cena que o cara tinha que ficar fudido como se ele tivesse ficado um tempão sem dormir. Aí ele falou que ele tava na merda, que ele tava, porra, sei lá, ou estaria muito cansado. Dá uma impressão que o cara tava exausto, assim. Aí ele falou que, porra, tava na merda, porque tava, sei lá, quanto tempo sem dormir. Aí o Lawrence Olivier falou, você não consegue fingir. Mas isso é foda também, porque são duas concepções diferentes de atuação. Em algum limite, por melhor que seja, por mais essa maquiagem, tem elementos que são tão corporais que você não tem um controle, né? Cara, não consegue ter um controle. Né? Aí exige, às vezes, esse trabalho realmente de o cara incorporar na atuação um elemento físico, às vezes quase automático. A ideia do method acting era inclusive essa. O cara, ele não interpretava, ele incorporava o personagem e ficava uma... Porque também tem um elemento problemático também, conceitualmente falando, porque mesmo se alguém quisesse gravar um filme assim, sendo eu sendo eu, você sendo você, sim. Na própria lógica do cinema, né, a não ser que fosse uma montagem tipo multicâmera, envolve corte envolve você refazer as coisas. Então, tem um outro elemento para além de ser você incorporar o personagem. A própria técnica cinematográfica envolve um controle mesmo de você estar sempre atuando, para além de você estar simplesmente fazendo, né? Porque vai ter que fazer o take, vai ter que fazer às vezes o take de uma determinada tomada, que mesmo no esquema multicâmera não vai funcionar, né?
mas em certas circunstâncias funciona. Tem aquela cena famosa não tão famosa, do Charlie Sheen, acho que das primeiras atuações dele, no Curtindo a Vida Doidado. Ele tá numa delegacia, não sei se você lembra. Provavelmente não. Provavelmente você é um grande fã de Curtindo a Vida Doidado. Ele tá numa delegacia, ele tá assim com uma cara fodida, assim, que ele tá ali. Ele foi preso por alguma coisa, a galera também tá. E como se estivesse assim, já meio doidão. Aí ele fala que ele ficou, tipo, sei lá quanto tempo também sem dormir. Aí tu olha, aí de fato olha pra cara do filho da puta, e tá com uma cara assim, completamente grog. Aí é um troço que até transcende, tipo, a atuação, a maquiagem. Beleza, é uma estratégia mesmo que o artista teve de, porra, como vou enfatizar isso aqui né? Não, porra. Como que é? Qual é o nome do filme? Charlie Sheen, você falou? Não, o Day Off. Ferris Bueller. Dá um tchau aqui. Já vai dar o tchau? Claro, porque eles não podem ver. Eles não podem. Porra. Mas o episódio sempre foi marcado. Tchau, um beijo, gente. Você não pode ver. Mas só procurar então, procurei. Charlie Sheen, Ferris Bueller. Eita! Caiu. Também precisa deixar o nosso público surdo. Caiu agora. Caiu agora. Caralho, ficou vermelho. Deu um pico, deixou. Olha a cara dele. Vai, dá tchau. Olha a cara dele. Um beijo, gente. Até a próxima. Vai dar a próxima então? Porra. Não conclui. Você tem recebido cartas de leitor reclamando disso? Eles não conseguem ver as coisas nas ondas sonoras dos vídeos? Mas eu queria ouvir. Quer ver? Aqui, ó. Olha aqui. Olha só, cara. Isso é um clássico da sessão da tarde. Drugs. I don't know why I'm here. Ele tá com a cara absolutamente fodida. Os caras já assim. Um drogadão. O cara ficou um caralhão de tempo, né? Mas isso não tem nada a ver com o tema central da coisa. Quer dizer, até tem a ver com a questão da atuação e tal, né? Como se explica então? Como se explica New Hollywood? Por que decidiram dar dinheiro pra uma molecada jovem fazer uns filmes contestadores e depois ficou tudo conservador de novo? Não se explica. Não se explica. Não, obviamente tem uma explicação, mas a nossa... Tem uma explicação, mas... Não é uma explicação que vai lidar com... Nossa ciência social extremamente limitada. Eu vou rotar. Não rotei não. Dá um beijo pra todo mundo aqui. Dá um beijo a você aí. Um beijo, até a próxima. Você é uma mulher bonita e solteira. E soltada para o feio. Me manda um recado aqui que eu vou passar você pro Álvaro. Passe para mim. Isso. Eu tô ficando velho e decidi sofrer essa instabilidade emocional do casamento. E aí? Você decidiu sofrer? Caralho. Vai, aperta. É isso, pode apertar. Um beijo, até a próxima.